Vamos ouvir uma palavra que transforma e muda, irmãos. A única coisa que transforma e muda é a palavra de Deus. Temos que ter uma fé que essa palavra é transformadora, né? Por isso que é um versículo bíblico que diz, né? Minha palavra é viva e eficaz. Lembre sempre disso quando você estiver lendo a palavra de Deus. Aqui está o pastor Santos, eu tenho uma mensagem para falar aos nossos corações. Abra seu coração e fala contigo assim: eu quero sair daqui nessa noite abençoado. Eu quero sair daqui nessa noite com uma solução para o meu problema. Eu quero sair daqui nessa noite convicto, Senhor, que em Ti eu posso descansar, em Ti eu posso esperar. Amém? Vamos abençoar a vida dele? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pela vida do pastor Sânzio, seu ministério, sua família. Nós estamos aqui, Senhor, porque cremos que o Senhor usa com poder e graça os seus eleitos. Por isso nós ministramos bênção na sua vida. Que venhamos nessa noite receber uma palavra para as nossas vidas através dele, do Espírito do Senhor, uma palavra transformadora, e que possamos sair daqui alegres, confiantes no Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz. Vamos orar, falar com Deus. Culto de oração. A nossa primeira oração vai ser essa. Terceira comigo, ore comigo. Irmãos, a gente precisa ter consciência de que Deus é nosso Pai. Nosso Pai. Ao aprender isso, a paternidade de Deus, a vida ganha um relaxamento. Eu não tenho mais pai, muitos aqui já não têm, mas vocês se lembram o que é ter um pai. Vamos orar? Deus, o Senhor disse que todos aqueles que te aceitarem como Senhor e Salvador, o Senhor nos daria poder vindo da sua parte para sermos transformados em filhos de Deus. Ah, Deus, esse é o nosso privilégio, é a nossa prerrogativa, termos o Pai Celestial, Pai que cuida, Pai que protege, Pai que ensina, Pai que disciplina, Pai que provê, Pai que direciona, Pai que sabe o que faz, Pai que ama, Pai que cuida de forma intensa e verdadeira. Essa é a nossa primeira oração. Conscientize esse povo congregacional, do mais pequeno, a criança, ao mais idoso, a terceira idade, que o Senhor é Pai e o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Ezequiel, vamos orar em cima de Ezequiel 12. Ô filhão, obrigado. Deus te abençoe, te deu o galardão da água. Ezequiel 12, de 21 a 28, 8 versículos, facinho de encontrar aí, ó, depois de Lamentações. Jeremias, Lamentações, Ezequiel. O texto fala a respeito de nós, de mim e de você. Como assim, pastor? Por que o texto fala a respeito de mim e de você? Eu posso concluir isso porque os dizeres desse povo percorrem as nossas interioridades, de vez em quando, não poucas vezes, nós falamos exatamente o que esse povo disse aqui. Cadê Deus? Onde estão as suas promessas? Por que nada muda? O que está acontecendo? Cadê as suas manifestações?
Então leia comigo para a gente orar, para que orando, insistindo, Deus possa nessa insistência nos renovar. Todo mundo precisa ser renovado. Cansaço não é pecado, e cansa, a gente cansa. A insistência em alguma coisa cansa, porque você insiste, você luta, você tem a expectativa, você coloca a intensidade emocional naquilo, e você vai, e Deus sabe que a gente cansa. Só que a Bíblia vai dizer que, como Deus sabe, dá força àquele que não tem. E é justamente nessa hora que a gente vai lendo a Bíblia, entendendo melhor, onde o Senhor Deus nos assiste em nossas fraquezas. Então vamos ler o texto? Posso ler? 21. Essa palavra, ela é uma atitude direta de Deus na terra, porque começa assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, que provérbio é esse que vos tendes na terra de Israel? Era Deus questionando. Que pensamento é esse que você está tendo? O que é isso? Quem colocou isso em você? E o pensamento era esse aqui, olha: prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Vocês estão dizendo isso? Vocês estão dizendo que eu estou demorando? Vocês estão dizendo que na realidade eu estou retardando, estou tomando uma atitude parada, aquela situação inerte, só olhando, só contemplando? É isso que vocês estão dizendo? Verso 23, Deus vai dizer, ele fala assim: portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, farei cessar esse provérbio. Era Deus dizendo ao povo: olha, esse pensamento seu vai ter que parar. Que pensamento é esse? Esse pensamento pessimista, esse pensamento desconfiado, temeroso, acomodado, isso vai ter que parar. E Deus vai dizer algumas coisas, e dessa forma Deus diz: e já não se servirão dele em Israel. Deus falando a respeito de certos provérbios, frases, crenças que Israel estava tendo. Mas aí Deus vai dizer assim: mas diz-lhes, os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia, porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. 25, porque eu, Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, e não será retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e cumprirei, diz o Senhor Deus. Não parou por aí não. Versículo 26, veio ainda, Deus falou, e ainda tinha mais coisas que Deus quis falar. Veio-me ainda a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que tem este é para muitos dias. Tem gente dizendo isso dentro da igreja. Não é agora. Quem sabe na próxima geração. Eu converso com um conhecido meu, ele diz isso muito. E lendo esse texto, eu pude dialogar com ele. Olha, para de dizer isso. Porque Deus falaria, te prometeria alguma coisa agora, para que você não possa desfrutar. Mas vamos para o texto que a gente tem que orar. Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que tem este é para muitos dias.
e ele profetiza de tempos que estão muito longe. Finalizou. Portanto, Deus estava falando ainda. Diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor. Eu ainda insisto com você, na sua oração, você precisa ouvir o Senhor falar com você. Você precisa ainda ter o discernimento, e nesse discernimento, o entendimento que o discernimento dá, e começar a ter essa certeza: foi Deus quem disse, eu ouvi, essa convicção, porque Deus vai falar, e Deus fala para corrigir as pessoas, Deus fala para incentivar as pessoas, para ensinar as pessoas, Deus fala repreendendo as pessoas: não vá por aí, não passe por esse caminho. Deus fala para dar às pessoas educação. Trate bem, não trate de qualquer jeito. Então, quando você vai em 2 Timóteo 3,16, você vê o Deus da Bíblia falando com esses objetivos. E aqui no texto, Deus abriu a boca. Você vai ter que ter essa experiência de Deus abrindo a boca. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, a sua palavra, quando o Senhor nos fala, Deus, é mais precioso isto do que o ouro. Isto é a segurança. Isto, ó Pai, é o bloqueio. É o que, ó Pai, detém o diabo. É o que garante, é o que mantém a sua palavra. Deus, tendo muita gente aqui que há muito tempo não ouve de forma nítida, clara a sua voz, de forma convicta, intensa, Deus, muda esse cenário, porque só o Senhor e a sua palavra, destinada a quem o Senhor quer falar, o que o Senhor quer falar, pode, ó Pai, gerar essa segurança necessária, essa alegria que tanto precisamos. Por isso, Deus, fala com o seu povo, em nome de Jesus. Vamos orar mais. Estava no meio de Israel um provérbio, e é bom que você saiba o que é um provérbio. Um provérbio é uma fala que pode ser figurada ou literal, para falar uma realidade comportamental, uma realidade de crença, de espera. Isso são provérbios. E estava, numa linguagem jovial, rolando no meio de Israel, um provérbio que Deus lá do céu bateu o olho e disse: eu não posso deixar esse provérbio prevalecer. Eu não posso deixar esse provérbio ser algo de vivência, de realidade para esse povo. Estava aquele povo com esse provérbio, que provérbio é um pensamento, e de forma errada, e Deus lá do céu disse: não é assim. Um provérbio pessimista, e as pessoas convivendo com pessimismo. Um provérbio desesperançoso, e tem muita gente convivendo com provérbios internos desesperançosos. Um provérbio acomodado, e tem muita gente dentro da igreja vivendo com provérbio acomodado. A vida é assim mesmo, é desse jeito mesmo, é assim, eu não consigo mudar, não dá para mudar, isso faz parte da vida naturalmente. Isto é um provérbio acomodado. Tem muita gente dentro da igreja vivendo com um provérbio retrógrado,
O que é, pastor? Um provérbio retrógrado. É um provérbio que só vai para trás. Agora, tempos difíceis, só vai piorar. Meu Deus do céu! Não espere nada bom. O tempo vai passar e as coisas só vão piorando, só vão piorando. Só com provérbios retrógrados. Tem muita gente dentro da igreja com frases, pensamentos e comportamentos, mas com uma intensidade melancólica, com uma tristeza, com um senso de desistência. Muita gente frágil dentro da igreja, com provérbios substitutivos, aquele provérbio que diz o seguinte: relativiza, se der bem, se não der também, amém, vamos assim, vamos caminhar, se arrastando. E o Todo-Poderoso olhando do céu. Deus quis saber, e já sabia antecipadamente, mas Ele quis demonstrar que sabia no meio de Israel o que estava circulando nos corações e nas mentes das pessoas. Deus quis dizer: eu sei o que tem nas mentes as quais vocês possuem, e o que se está passando no coração de vocês. Que pensamento é esse? Deus vai perguntar, que circula no meio do meu povo. Que provérbio é esse? Que estilo de vida é essa? E o povo tinha como provérbio e pensamento e comportamento em relação a esse pensamento. O povo tinha um coração dentro de uma visão que predominava: Deus fala, mas não é para agora, nem sei quando será, talvez nem será, é para um lugar distante, para uma terra distante, mas isso não é para mim. O que o povo pensava e tinha no coração como visão predominante foi revelado por Deus. Vocês estão falando besteira, pensando besteira, esperando besteira. O povo estava dizendo: o tempo passa e não se cumpre o que Deus diz, a profecia. Deus estava questionando o povo. Eu falei com vocês, e vocês na realidade estão dizendo que está passando o tempo e não se cumpre porque o tempo está passando. É isso? É dessa forma? Eu sei que muita gente aqui, Deus falou algo, especificamente algo, e aí o tempo passou, está passando e vai passar, e em função disso há uma inquietação. Eu converso com gente em aconselhamento de alma inquieta, pessoas que dizem: eu achei que Deus havia me dito, e eu questiono: você achou que Deus havia te dito? Como que foi isso? Fala para mim, por favor. Aí a pessoa começa a narrar a história. Eu, em situação de angústia, e comecei a buscar o Senhor, e fiz um jejum, e orei, e fui intenso. Deus falou comigo, mas isso foi há 10 anos atrás. Isso passou o tempo, e até hoje nada. Eu acho que eu entendi mal, eu acho que eu vi mal, eu acho que eu quis mal, eu acho que de alguma maneira eu interrompi a manifestação de Deus. Quem te disse isso? Quem? Eu quero ler o versículo 23. Portanto, diante do provérbio, Deus se manifesta, dizendo assim: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus: farei cessar esse provérbio, e já não se servirão dele em Israel. Os dias estão próximos, e eu cumprirei a minha profecia. Em outras palavras, eu cumprirei aquilo que eu disse a você. O que foi que Deus te disse? Eu não sei. Para os que estavam achando que Deus estava demorando,
ou não iria cumprir o que ele disse. Deus estava dizendo: farei cessar esse provérbio no meio de vocês, farei cessar o pensamento que vocês têm de achar que eu estou demorando, que eu estou retardando, que eu não vou vir mais, que eu não me manifestarei mais. Em outras palavras, Deus estava dizendo àquele povo: eu não quero que vocês convivam com isso mais, com esses pensamentos desesperançosos, duvidosos, indiferentes. Não quero mais esses pensamentos retrógrados, que só vão para trás. E na Bíblia, no versículo 23, Deus vai dizer: eu não quero que isso sirva vocês mais, e já não se servirão deles. Vocês não farão mais as suas atividades com esse sentimento de atraso, de falha, de erro, de falta. Mas o que eu falei, eu vou cumprir. Aí nós vamos orar. Você lembra? E se você não lembra, você tem esse desafio. Você lembra de alguma palavra que Deus te disse e até hoje não se cumpriu? E você já, diante dessa palavra, já pensou: ele não vem, entendi mal, não vai ser assim? Tem alguma palavra que Deus te disse e que você na realidade não dá mais a devida credibilidade, a devida atenção, a devida prioridade a ela? Tem uma palavra que Deus te disse e está lá atrás e até hoje não se cumpriu, e você acha que não se cumpriu por causa do seu pecado, por causa da sua falha, ou por causa de qualquer coisa? Tem? Nós vamos orar. Promessa de Deus não tem data de validade, sabia disso? Não é como mercadoria lá no supermercado, onde você vai e você tem que verificar lá: olha, 14/8/2025, está vencido, não dá mais. Promessa do Senhor não tem data de validade. Agora, se você não lembra de nenhuma promessa, folheando a Bíblia, um sonho que Deus te deu, que você sabe que Ele te deu, alguém que Deus usou, que você fala: puxa vida, se você não consegue lembrar nada disso, eu também vou orar por você. Então vem comigo, vamos interceder. Deus, essa pessoa que o Senhor falou, mas ela esqueceu o que o Senhor falou, ela não se lembra mais. Aquele sonho, ó Pai, não consegue se ver mais, não consegue se ter nitidez mais, não consegue, ó Pai, narrar nitidamente como ele foi mais. Aquela palavra bíblica, aquela promessa, aquela palavra que saltou das Escrituras para o coração, que estava guardada, que tinha certeza que foi o Senhor e já não tem mais. Deus, tenha misericórdia em nome de Jesus. Aviva, porque a sua promessa não tem data de validade. A sua promessa, ó Pai, ela vai se cumprir. Deus, se foi o Senhor quem disse, se foi, ó Pai, o Senhor quem pronunciou, se foi o Senhor, ó Deus, quem decretou, ela vai se cumprir. Por isso, Deus, em nome de Jesus, olha os irmãos que estão nessa igreja, os que estão, os que não vieram, e as palavras que o Senhor disse especificamente a cada um. Senhor, aviva isso, diz e fala a respeito, diz que não, ó Pai, tardará, diz, ó Deus, que não, ó Pai, terá data de validade. O Senhor cumprirá do jeito que o Senhor falou, da maneira como o Senhor falou, porque o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Ainda no texto, o texto vai dizer:
No versículo 23, mas dize-lhes, e era Deus falando ainda. Deus aqui no texto disse e ainda queria dizer mais. Os dias estão próximos. Próximo quando, Deus? E o cumprimento de tudo o que eu disse está próximo. Deus estava dizendo que tudo o que Ele disse estava prestes a se cumprir. E que aquela fala, que aquele provérbio, não, isso não é para agora, isso não vai acontecer agora, isso é para tempos distantes, inclusive, quem sabe eu nem vivo lá estarei, não, já se passaram muitos anos, isso já não é mais para mim, não tenho nem mais vigor, nem mais ânimo, nem quero mais aquilo. Deus estava dizendo que aquilo que Ele disse estava a se cumprir. Esquecer o que Deus diz, infelizmente, é uma prática da natureza humana. Deus fala, as pessoas possuem dificuldades em guardar. Deus diz que vai curar, a pessoa vai no médico, o médico pega o diagnóstico e diz, está ruim, não está dando, só tem coisa a piorar. Então há um contraste, as pessoas vão esquecendo a voz de Deus, as pessoas vão esquecendo o que Deus fala, e isso gera uma desvalorização, banalizando o comunicado de Deus, e as pessoas não conseguem conservar isso no coração, não têm a capacidade de guardar, e tudo isso vai sendo amontoado no interior da pessoa. Mas nada disso impede o cumprimento da profecia, daquilo que Deus te disse, se é que Ele te disse. Pode aguardar. Deus é autônomo. Aqui no texto você vê, apesar de não encontrar essa palavra autonomia, mas você vê na leitura, e é nítido isso, que Deus não dependia do provérbio, Deus não dependia do pensamento pessimista, Deus não dependia da desesperança das pessoas, da comodidade das pessoas, Deus não dependia do comportamento retrógrado das pessoas, Deus não dependia da melancolia das pessoas, Deus não dependia da desistência e dos pensamentos substitutivos das pessoas. Deus não dependia de nada disso, Deus só dependia dele, e ainda só continua dependendo dele. É o seu porto seguro, é o único porto seguro que você tem. Quando eu vou para o versículo 24, o texto ele tem uma profundidade bem abrangente, mas não vai dar tempo. E aí nós vamos orar em cima do versículo 24, porque Ezequiel fala de vozes diferentes. O que são vozes diferentes? São vozes falsas, não sendo a voz de Deus. E é por isso que Deus entra para interromper isso, para gerar discernimento. A voz do mundo, irmãos, ela é uma voz falsa, sem garantias. A voz do seu ego, ela é uma voz falsa, sem garantias, sem sustentações. E a pergunta-chave é essa: quem é que está falando comigo? É o meu medo tem uma voz, o meu medo fala comigo. É a dúvida tem uma voz, a dúvida fala comigo. O que está falando comigo? É a minha coragem. Mas quando eu vou para o texto bíblico e vejo o Salmo 33, e vejo que o rei não garante vitória, que a coragem de um soldado não garante, não o livra, e que a estrutura, o poder e a força de um cavalo também não garante, eu fico a pensar: meu Deus, eu preciso ouvir a sua voz, porque é a única garantia que eu tenho. Jesus Cristo fala de sua voz, e quando ele fala sobre isso, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vamos orar e pedir a Deus: Deus, não deixa eu escutar,
fulano, ciclano, o mundo. Não deixa eu escutar, ó Pai, uma voz que não seja a sua. Tenho ouvido tantas vozes, Deus. Olho e vejo com a voz que os meus olhos me proporcionam no meu olhar. Deus, isso não é bom. A Bíblia diz que não é por vista, devo andar por fé. Vamos orar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, não deixe o meu irmão ouvir, ó Pai, essa voz que está dizendo para ele, através do medo, através da dúvida, através dessa insegurança, através desse tempo que passa, ó Pai, nada acontece. Não deixe essa voz entrar no seu coração. Deus, repreende isso em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, permita e tenha misericórdia que esse irmão e irmã possa ouvir a sua voz, a voz que protege, a voz que diz para ficar em silêncio quando é necessário, a voz que diz que pode caminhar, que sou contigo, e o Senhor diz isso, a voz que diz: não temas. Deus, o importante nessa confusão, nessa complexidade de vozes, é a sua voz. Por isso, Deus, dê o discernimento ao teu povo congregacional, ajude o teu povo, ó Pai, a estar atento à sua voz, para que o Senhor falando, ó Pai, tenhamos paz, tenhamos, ó Pai, libertações, tenhamos, ó Deus, a visão, o cair da nossa cegueira, tenhamos, ó Pai, o ressuscitar de partes em nós que estão mortas. Deus, libera a sua voz sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Ainda no texto, você vai observar que Deus vai dizer no versículo 25, de forma totalmente imperativa: falarei. E vai falar mais, não só isso, cumprirá. E ainda vai falar mais, não só isso, não retardará. Falarei, cumprirá e não retardará. Para fazer isso, irmão, tem que ter força. Deus disse que vai fazer porque tem forças. Não demorará, tem o tempo dele. Vai falar, é porque na realidade ele se comunica. Deus, falando ao profeta, ele disse ao profeta algo relacionado àquilo que é certo. E se tem uma coisa que a gente tem que andar com ela, é certeza. Você tem que andar com uma certeza que Deus te deu. Você tem que andar com uma certeza que Deus te deu, através da fala. Qual a certeza que temos em Deus? Precisamos disso. Quando eu vou no versículo 26, veio-me ainda a palavra do Senhor, dizendo, 27, filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que tem este é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão muito longe. A visão do povo era para algo distante. Não, agora não. Tempos longe. E que possivelmente eles não participariam desse tempo. Por que Deus falaria? Por que Deus revelaria alguma coisa a você? Ou que tenha revelado, que não faria você participar em tempo hábil, oportuno, necessário? Não é verdade. Deus não faz isso. Muitos acham que o tempo passou e que não será nesse tempo dele ou dela, e com isso esquecem o que Deus disse, e
que imprimem na fala de Deus uma data de validade. Passou. Ainda que se passe anos, décadas, Deus sabe exatamente o que Ele te disse, e mais, Ele não esquece o que Ele te disse. E você precisa, num relacionamento pessoal com Deus, dizer isso a Deus: vamos orar. E você precisa me acompanhar nesta oração, que vai dizer a Deus assim: o Senhor não esquece de mim, o Senhor não esquece daquilo que me disse. Perdão pelas vezes que eu esqueci, e não guardei como deveria, e não tratei como deveria tratar. Feche os teus olhos e ore comigo. Deus, queremos confessar, perdoa-nos, porque o Senhor já falou conosco, e nós, ó Pai, com o tempo, achamos que aquilo não foi a sua fala, achamos, ó Pai, que diante do tempo, outra coisa deveria ou poderia acontecer fora daquilo que o Senhor disse. Isso não é verdade. Deus, reavive em nós aquilo que o Senhor falou conosco. Tenha misericórdia de nós, porque o Senhor é um Deus imutável, inerrante. O Senhor é um Deus que não falha, quer dizer, o Senhor sabe e tem forças para não fazer falhar. Por isso, Deus, aviva em nós aquilo que o Senhor nos diz, em nome de Jesus. Amém. Quero finalizar no versículo 28. Portanto, disse-lhes: assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que não ia demorar, e que não eram tempos distantes. Deus estava dizendo: não retardará nenhuma das minhas palavras. O plano de Deus estava ali inserido. Deus tem um plano para você. E como que funciona esse plano? Ele fala, e do jeito que Ele fala, se cumpre. Como que é esse plano? Esse plano, ele é gradativo, ele tem passo a passo, fase a fase, etapas a etapas. Como que é esse plano? Esse plano tem um tempo. Ele tem um tempo de início, um processo, um fim. O tempo é dele. Você só é chamado para confiar nesse tempo. Como que esse plano funciona? Esse plano funciona dentro dessa categoria, dentro dessa classe, dentro desse perfil. Ninguém pode impedir o que Deus vai fazer. Funciona dentro desse quesito. Como que esse plano funciona? Ele funciona de maneira que Ele vai fazer do jeito dele, esquisito, do jeito que Ele quer fazer, às vezes inusitado, do jeito que Ele se propõe, de uma forma realmente diferente, não esperada, fora do padrão. Vai fazer do jeito dele. Como que esse plano funciona? Ele funciona para Deus sem nenhum tipo de algo que tardará. Para Deus não tem nada a ser precipitado, nada a ser de fato adiantado, nada retardado, nada. No momento exato, este é o momento, quando Cristo veio à terra, na plenitude dos tempos. Os romanos foram sendo encaminhados para governarem e administrativamente terem uma condição de fazer pavimentações para que o evangelho pudesse percorrer as estradas. Ninguém sabia disso, mas Deus sabia. A plenitude do tempo não retardou nada. 400 anos depois de uma posição muda, silenciosa de Deus, vem Cristo.
E aí os gregos são levantados com suas posições filosóficas, interpretativas, questionadoras. E o Deus de um novo reino, aquele reino onde as pessoas passariam a entender filosoficamente, dentro de uma busca de verdade, o que de fato Deus queria, que o que Ele queria era justamente uma transformação, um nascer de novo, um posicionamento como uma criança. Toda essa revelação foi divulgada, nada retardou. Quando Jesus veio na plenitude dos tempos, a cultura judia bem estabelecida, a religiosidade estava lá, e o que tinha como cerne, núcleo principal, era justamente o culto a um único Deus, a um único Pai, a um único Senhor. E tudo isso Deus usou, nada fora do alcance administrativo de Deus. Com você vai ser a mesma coisa. Eu quero finalizar. A palavra foi dita para que se acreditasse naquilo que Deus disse. Se Deus te falou alguma coisa, a sua posição é essa: acredite no que Ele te disse. Entre a palavra de Deus, aquilo que Ele dizia aí no texto, e o pensamento que as pessoas tinham, havia uma discordância. E quem ia ceder, e quem ia se converter, e quem ia na realidade deixar ser vencido, era o povo. Por isso, se renda a Deus. Peça a Ele para falar com você e se renda a Deus. Deus iria intervir com as suas manifestações para acabar com esse provérbio: Deus não faz, Deus não se manifesta, nada acontece. Deus estava trabalhando e as pessoas não percebiam, e esse provérbio ia ser desfeito. Que Deus desfaça esse provérbio em nossas vidas. Deus está demorando, não está. Deus não se manifesta, isso não é verdade. Deus não está vendo, isso também não é verdade. Deus vê tudo, pode tudo, sabe tudo. As diferentes vozes, elas são algo real, é um fato. Convivemos com isso todos os dias. Sempre tem uma voz dizendo para você alguma coisa, te dizendo algo relacionado a você crer, a você esperar. Mas o que vale é a voz de Cristo: as minhas ovelhas seguirão a minha voz. Deus quis aqui que as pessoas tivessem uma certeza: o que eu falo acontece, tá? O que eu digo acontece. Deus quis que as pessoas tivessem essa certeza. Precisamos irmos pelo mesmo caminho. Deus falou. Ufa, calma, gente. Deus falou. Vai acontecer. Quando? Onde? Como? Eu não sei, mas vai e vai. Com certeza vai. E quando Deus disse para Pedro: pode vir, e ele sobre as águas, como Pedro andaria sobre as águas, não foi explicado. Mas o jeito que Deus fez, naquele tempo que Deus quis fazer, estava ali sendo feito por Deus. Deus disse, mas a visão do povo era distante. O povo dizendo, e a gente vê que o povo dizia: essa profecia não vai se cumprir. Nenhuma profecia que Deus na realidade diz deixará de se cumprir. Nenhuma. O plano dele reside nisso. Ele fala, é passo a passo, no tempo dele, ninguém pode impedir, vai ser do jeito dele, e ele não retardará. Fique de pé. Deus, a tua palavra fala no texto de Ezequiel sobre o cativeiro. O Senhor ia espalhar o povo. Mas esse versículo, a partir do 21, a gente entende que a gente não pode ficar com esse pensamento pessimista. O Senhor não vê, o Senhor não cuida, o Senhor na realidade só nos deixa andar. Não.
O Senhor dá força para andar. O Senhor se manifesta. O Senhor é o Deus que cuida. Tira de nós, ó Deus, os provérbios que nos fazem nos desanimar. Tira de nós esses pensamentos, ó Pai, que nos fazem desacreditar. O Senhor cumprirá tudo aquilo que o Senhor disse, e ainda que o Senhor tenha alguma coisa a nos dizer, será do jeito que o Senhor falar, da maneira como o Senhor se expressar. Por isso, Deus, a Tua palavra, ela vale mais do que o ouro e o ouro depurado. É a Tua palavra, ó Deus, que deve ter a prioridade. O que o Senhor diz tem, ó Pai, valor, importância, tem, ó Pai, o predomínio, tem, ó Deus, a capacidade de mudar toda e qualquer circunstância. Por isso, Deus, fale com o seu povo, ajuda-nos, ó Deus, a insistirmos, ó Pai, na preciosidade, ó Pai, ajuda-nos a insistirmos, ó Pai, nesse valor incontestável, que é, ó Pai, o valor da Tua palavra, daquilo que o Senhor, ó Pai, libera, como palavra orientativa, como palavra que educa, como palavra que inspira, como palavra que ensina. Deus, nos ajude aqui na igreja congregacional. Aquele que tem uma palavra de cura, ajude-o a crer. Aquele que tem uma palavra, ó Pai, de sair do seu embaraço, ajude-o, ó Pai, a acreditar. Aquele que tem uma palavra, ó Pai, que as coisas de fato melhorarão, ajude-o, ó Pai, de maneira que ele consiga acreditar que as coisas vão melhorar. Aquele Deus que tem uma palavra que terá paz, ajude-o, ó Pai, a acreditar que terá paz. Tudo que o Senhor disser é tudo aquilo que vai acontecer. Por isso, ó Deus, abençoamos o Teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabendo que o Senhor tem um plano, ó Pai, com a igreja evangélica congregacional, e que a sua vontade prevalecerá, em nome de Jesus. Deus abençoe, até domingo, se Deus quiser, né?